Revelado, o poder transformador da oração para quebrar 7 vodu e armadilhas espirituais. Ana sentou-se no chão da sala, rodeada por contas atrasadas e um peso no coração que parecia insuportável. A chuva caía lá fora, batendo nas janelas como se quisesse entrar e fazer parte da sua solidão. A cozinha estava bagunçada, e seus filhos, ainda tão pequenos, brincavam distraidamente no canto, alheios às preocupações que a consumiam. Ela lembrava do sorriso do marido, agora uma lembrança triste que a acompanhava como uma sombra. O acidente tinha sido há meses, mas a dor parecia tão fresca quanto o dia em que tudo mudou. Quando Ana recebera a notícia da morte dele, foi como se o mundo tivesse desmoronado. Agora, em cada canto de sua casa, havia ecos de risadas que foram tragadas por um silêncio profundo e angustiante. Com a mente nublada pela tristeza, ela olhava os rostos sorridentes dos filhos e se perguntava como poderia protegê-los. Recentemente, uma amiga antiga, Lúcia, havia reaparecido em sua vida, trazendo à tona um passado não tão bonito. As palavras sobre energias ruins e vodu ecoavam na cabeça de Ana, enredando-a em um mar de dúvidas. Ela sentia um calafrio quando pensava na possibilidade de que forças ocultas poderiam estar interferindo na sua felicidade. Cada noite em que se deitava, a insegurança a envolvia como um cobertor pesado. O que mais poderia afetar a vida dela e de seus filhos? Se apenas uma oração tivesse o poder de quebrar essas correntes invisíveis, ela estava disposta a tentar. Com as mãos tremendo de ansiedade, Ana começou a rezar, sentindo a urgência de galgar um caminho de volta para a paz. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A conexão com sua mãe, repleta de ensinamentos e recursos da espiritualidade, a ajudou a ver um caminho. Naquela noite em que o medo a invadiu, Ana se lembrou das histórias que ouviu, as lições sobre proteção e a força que cada oração carrega. Ela não estava sozinha, nunca esteve. Juntas, as gerações passadas a guiariam. Determinada a enfrentar os desafios, Ana decidiu convocar os vizinhos e amigos para uma vigília de oração. Eram todos parte de sua comunidade e juntos poderiam encontrar a força para vencer as adversidades. Com lágrimas nos olhos, ela preparou cada detalhe, buscando não apenas curar a sua vida, mas também inspirar outros que enfrentavam tempestades pessoais. Enquanto organizava o espaço, Ana encontrou um diário antigo da família. Ao abri-lo, uma onda de choque a envolveu. Segredos de passado envolvendo armadilhas espirituais e tristezas ocultas estavam registrados ali. Cada página revelava uma parte da história familiar que ela nunca soubera, e agora a dúvida a consumia. Deveria compartilhar essas verdades com os vizinhos ou protegê-los de um passado cheio de dor? Com o coração acelerado e a mente em conflito, Ana se viu diante de uma escolha crucial: revelar o que descobrira ou guardar para si, temendo que a luz pudesse trazer mais escuridão. O relógio avançava e a vigília se aproximava, trazendo consigo não apenas uma chance de cura, mas uma possibilidade de transformação que poderia mudar tudo. E assim, a pergunta ecoava em sua mente: até onde você iria para proteger sua família? O que você enfrentaria se estivesse em seu lugar? A resposta se aproximava rapidamente, entrelaçando-se em sua história com a determinação fervorosa de não se deixar vencer. Ana não conseguia parar de folhear aquelas páginas amareladas. O cheiro do papel envelhecido misturava-se com a umidade da chuva, criando uma atmosfera pesada e sombria. Os relatos eram como fantasmas do passado, sussurrando segredos que ela preferiria não ouvir. Havia histórias de perdas, traições e até mesmo de pessoas que buscaram forças ocultas para resolver problemas que pareciam impossíveis. O peso dos segredos que sua família havia carregado a vida toda parecia querer pesar ainda mais em seus ombros. Por que não me contaram isso antes? Ana murmurou, a voz embargada pela emoção. Sentiu uma pontada de raiva e tristeza,
não apenas pelas escolhas de seus antepassados, mas também pela sua própria escolha em permanecer alheia a tudo isso. Aquela história não era apenas parte do passado, era parte dela. Um passado que, de certa forma, a estava chamando, pedindo para que ela não repetisse os mesmos erros. A vigília de oração se aproximava. Ana olhou para os filhos, que brincavam inocentemente, sem saber o peso dos desafios que a vida lhes impunha. Não posso deixá-los desapontados, pensou. A ideia de compartilhar sua descoberta a aterrorizava, mas, por outro lado, ela sabia que coragem é feita de decisões que refletem amor. Se revelasse os segredos para os vizinhos, talvez pudesse libertá-los de armadilhas que nem sabiam que existiam. O coração acelerado, ela decidiu que falaria. Vou ser forte por eles, por nós, ela murmurou para si mesma. A vigília se tornaria um espaço de cura, um lugar para quebrar correntes invisíveis que talvez ainda aprendiam a padrões e tristezas do passado. Na noite da vigília, o clima estava carregado, mas não apenas por conta da chuva. A sala estava iluminada por velas que criavam um ambiente místico e convidativo. As vozes dos amigos e vizinhos que se reuniam aqueciam o coração de Ana. Cada um trouxe suas intenções, suas esperanças e preocupações, criando uma corrente de solidariedade e fé. Senhor, iluminai nossos caminhos, começou um dos vizinhos, e as vozes se uniram em um coro de oração. Ana sentia as energias dançarem ao seu redor, seu peito se enchia de esperança. Mas no fundo, aquela voz de incerteza sussurrava. E se tudo isso não for suficiente? E se houver forças maiores que nós? Enquanto as orações eram feitas, Ana levou o diário em suas mãos e, respirando fundo, decidiu que era a hora de revelar a verdade que ali estava guardada. Amigos, preciso compartilhar com vocês algo que encontrei. Uma parte da história da minha família que pode nos ajudar a compreender as nossas próprias batalhas. Os olhares se voltaram para ela e o silêncio tomou conta do ambiente. A expectativa e o medo estavam palpáveis. Naquele momento, Ana se sentiu dividida entre querer proteger cada um deles e a necessidade de contar tudo, como se as palavras fossem um remédio para o sofrimento que compartilhavam. Meu marido acreditava que a vida era um reflexo das escolhas que fazemos. Ele sempre dizia que a luz expõe o que está oculto. As palavras fluíam de sua boca com mais facilidade do que imaginava, e a sala parecia se iluminar com sua determinação. Mas antes que pudesse terminar, um barulho vindo da janela chamou a atenção de todos. Um estrondo ecoou, e ao olhar para fora, todos ficaram paralisados. Algo estava se movendo na escuridão da noite. O que poderia estar à espreita, ali, não muito longe deles? A vigília, que antes era um momento de união e cura, agora se tornava uma cena carregada de mistério e tensão. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo novamente. Ana respirou fundo, tentando acalmar o coração que batia descompassado. O silêncio na sala era ensurdecedor, e as velas tremulavam, como se também sentissem a tensão no ar. Os olhares aflitos de seus vizinhos faziam seu estômago revirar. O que estava lá fora? O que tudo aquilo significava? A madeira rangeu sobre o peso dos corpos estáticos, todos fixos no movimento sombrio vislumbrado através da janela. Um convite ao desconhecido se desenhava na escuridão, e a coragem que ela havia juntado para compartilhar seus segredos tornava-se frágil diante daquela ameaça invisível. A chuva caía forte, e os trovões ecoavam como se o céu estivesse gritando. "Ana, o que foi isso?" perguntou uma vizinha, com a voz tremida, desapegando-se da pergunta implícita sobre o que o barulho poderia ser. "Eu não sei", Ana respondeu, mas a verdade era que sentia que tudo aquilo tinha um significado. As histórias que lera no diário se entrelaçavam em sua mente. Poderia ser um sinal, uma advertência para que não seguirem o mesmo caminho que os antigos. "Vamos, precisamos continuar", tentou encorajar, mas sua voz quase falhou. Os rostos à sua frente estavam envoltos em sombras, e com cada segundo que passava, o ar parecia pesar ainda mais. Foi então que, impulsionada por uma determinação nova, levantou-se e disse: "Precisamos orar. Não podemos deixar que o medo nos paralise." A força de sua própria convicção a surpreendeu. Com um gesto confiante, subiu em uma cadeira, tornando-se o centro das atenções. "Vamos nos unir", alegrou-se em meio às incertezas. "Precisamos nos proteger, precisamos nos lembrar do poder da nossa fé." E mesmo sem saber de onde vinha, dentro dela havia uma certeza.
O que quer que estivesse à espreita não tinha poder sobre quem se unia em oração. Assim, começaram a rezar mais forte, com fervor. Ana sentia cada palavra vibrar nos corações de seus vizinhos, cada intenção se entrelaçando, gerando uma força coletivamente indomável. Enquanto suas vozes ecoavam, o barulho na janela pareceu dissipar-se, como se a escuridão recuasse diante daquela luz. Nesse momento, uma ideia cresceu dentro dela, uma revelação que não pôde ignorar. Talvez o que eu encontrei no diário não seja apenas uma carga, mas um chamado. Precisamos nos libertar, quebrar essas ciladas que nos aprisionam. Os registros estão aqui por um motivo. Mas quando pensou em prosseguir, um novo estalido interrompeu a implementação de suas palavras, mais próximo, mais forte. A janela tremeu e uma sombra estranha se projetou na sala. O pânico se desdobrava em seus rostos, e a oração, antes unificadora, transformou-se em gritos de medo. Do que se trata isso? Sussurrou um homem. Sua voz quase inaudível, mas a tensão foi capturada por Ana. O clima mudara abruptamente, como uma tempestade que se aproxima. Precisamos saber o que está acontecendo. Será que estamos sendo vigiados? Com um impulso de coragem, Ana decidiu que não poderia deixar que o medo dominasse aquele momento. Vamos nos unir, mas precisamos descobrir do que se trata. De pé, gritou, sentindo uma chama de luta acesa dentro dela. Ela sabia que algo importante estava prestes a ser revelado, e mais do que isso, ela estava preparada para enfrentar aquele desconhecido. Seja o que for, não estaremos sozinhos. Mas enquanto se preparavam para enfrentar o que estava fora da casa, a chuva parou abruptamente, e um silêncio ensurdecedor tomou conta do ambiente. O que havia acontecido com a tempestade? A verdade parecia estar próxima, e com ela, um novo dilema. Estar pronta para encarar o que se escondia na escuridão seria a chave para a libertação ou um caminho emaranhado de perigos inexplorados. Poderiam ser capazes de lidar com as forças que ameaçavam sua paz. A tensão na sala pairava como um peso insuportável. Ana, com os olhos fixos na janela, viu a silhueta da sombra se contorcer em direções estranhas. Era como se uma força invisível a compelisse a se aproximar, a desvendar o que não podia ser ignorado. Os vizinhos, agora um tanto paralisados pelo medo, hesitaram, trocando olhares confusos e inseguros. Vamos, precisamos nos agrupar, insistiu Ana, sua voz mais firme agora. O que quer que estivesse lá fora, ela sentia que juntas poderiam lidar com isso. Esse pensamento também a encorajava a enfrentar seus próprios fantasmas. O diário ainda pesava em sua mente, as histórias de dor e superação entrelaçadas com a desenfreada escuridão que agora se aproximava. Um sussurro atravessou a sala, quebrando o silêncio. Ana, você está certa. Estamos juntos nessa, falou uma mulher, seus olhos brilhando com um misto de determinação e temor. O reconhecimento da força coletiva começou a se infiltrar na atmosfera carregada. Ana respirou fundo, controlando o impulso de olhar novamente pela janela. Afinal, o que pudesse estar ali fora era, de alguma forma, uma extensão do que havia sido por muito tempo. Vamos fazer um círculo, sugeriu ela. Um círculo de unidade, proteção e coragem. Um espaço sagrado onde poderiam enfrentar a escuridão. Assim fizeram. Todos se juntaram e formaram um círculo apertado, as mãos se unindo em um gesto de solidariedade. As vozes começaram a ecoar outra vez, mas agora com um propósito redobrado. Ana liderou a oração, invocando forças que não podiam ver, mas que acreditavam estarem presentes, forças de amor e união. Enquanto oravam, o vento pareceu recuar, e os trovões que há pouco ameaçavam tornaram-se murmúrios distantes. Uma luz suave começou a emanar da vela central, intensificando a sensação de segurança perante o desconhecido. Mas naquela sinfonia de fé, algo inesperado aconteceu. A sombra na janela começou a se definir mais nitidamente, revelando não apenas uma figura, mas algo que Ana jamais imaginara. Era uma mulher, com um olhar profundo e aflitivo. Ajuda, ela murmurou, sua voz mal chegando até eles, mas clara o suficiente para cortar o ar carregado com um fio de desespero. Ana sentiu um frio na espinha. O que aconteceu com você? Gritou, e por um momento o temor recuou, dando espaço à compaixão. A silhueta da mulher parecia revelar mais do que um chamado por socorro. Ela trazia consigo um pedaço da história que todos temiam reviver. Os vodus, as armadilhas. A mulher começou a falar, mas as palavras escapavam dela como areia entre os dedos. Eles estão aqui. Os vizinhos começaram a olhar para Ana, a esperança misturada com incerteza. O que aquelas palavras realmente significavam?
Ela sentia que a conexão com aquela mulher era algo profundo, um eco das dores que ainda os prendiam. Ana sabia que tudo aquilo poderia ser um divisor de águas. Aquele momento poderia resultar em libertação ou em mais armadilhas. Ela precisava decidir rapidamente se iria se aprofundar naquele mistério ou se afastaria daquele chamado angustiante. Precisamos entender o que ela quer dizer, disse, já se voltando para a mulher, incutindo uma coragem renovada em sua voz. Fale conosco, estamos prontos para ouvir. Mas antes que a estranha pudesse se explicar, uma onda de poder se desdobrou e um som ensurdecedor preencheu a sala. As velas balançavam, a atmosfera elétrica ao volta as faziam sentir que tudo estava por um fio. Mais do que nunca, Ana se deu conta de que aquele era apenas o começo. O que aquelas sombras realmente buscavam? Era hora de não apenas confrontar, mas compreender o que elas queriam dizer. No instante seguinte, um vento cortante atravessou a sala, levando consigo um sussurro audível. Vocês não sabem a verdade. E em meio ao caos que se instaurava, Ana sentiu uma onda de determinação. O que estava por vir era algo que poderia mudar tudo. Como enfrentariam a verdade que se desenhava nas sombras? As respostas chegariam rapidamente, e Ana estava prestes a descobrir a real essência do que cada um deles temia. A sala estava como um campo de batalha emocional. A luz bruxuleante das velas lutava contra a escuridão que parecia mais densa a cada segundo. Ana estava cada vez mais consciente de que o chamado daquela mulher não era apenas um eco do passado, mas uma manifestação da dor coletiva que todos eles carregavam. Eles estão aqui, a mulher repetiu, sua voz agora mais clara, mas ainda carregada de pavor. Eles não descansaram. Precisamos nos preparar. Um murmúrio de apreensão cresceu entre os vizinhos. Cada um sentia a tensão do momento, uma mistura de esperança e medo, como se a verdade estivesse prestes a ser revelada, mas a um custo. Ana endireitou a coluna, concentrando-se na forma da mulher. O que podemos fazer? Ela estava se aprofundando no desconhecido, mas precisava que todos se sentissem tão corajosos quanto ela. Estamos aqui para lutar, para entender. Fale! A sombra da mulher pareceu vacilar, em uma batalha interna entre o desejo de se libertar e o peso das memórias que a prendiam. Vocês têm a força. A oração de vocês pode quebrar as correntes. Ana sentiu um nó na garganta. Um misto de raiva e determinação cresceu dentro dela. Era isso que os vudus faziam. Prendiam as pessoas em ciclos de dor e medo. Mas elas tinham a capacidade de transformar isso. A união admitia um poder que nenhuma força maligna poderia contrabalançar. Vamos orar novamente, agora com propósito, Ana decidiu. Ela se virou para os vizinhos, seus rostos refletindo a mesma determinação. Confiem em suas vozes. Juntos vamos superar essa escuridão. As mãos se apertaram com mais força e a sala começou a vibrar. Cada palavra da oração parecia dar vida à luz ao seu redor, criando um espaço onde a escuridão não poderia entrar. Ana podia sentir as energias se entrelaçando, formando uma barreira invisível. Mas à medida que a oração avançava, a fresta de esperança foi abruptamente cortada pelo som de um riso profundo e gélido que reverberou pela sala. A figura feminina hesitou e a expressão nos olhos da mulher se transformou em terror. Eles estão vindo! O riso ecoou mais forte e a sala pareceu tremer. Os vizinhos se entreolharam, o pavor estampado em seus rostos. Ana sentiu seu coração acelerar. O que é isso? Uma mulher na extremidade do círculo questionou, o medo invadindo sua voz. Eles estão vindo! A força deles está se aproximando! A mulher na janela gritou, a angústia tomando conta. Eles querem que vocês desistam! Nesse momento, Ana percebeu que a luta não seria fácil. Aquela não era apenas uma batalha contra a escuridão externa, mas também contra as sombras internas que cada um carregava. Precisavam confrontar não apenas os vudus, mas também seus próprios medos. Não podemos nos deixar vencer. Cada um de nós tem a sua dor. É hora de liberar isso, Ana exclamou, e as palavras serviram como um chamado à resistência. Os vizinhos, hesitantes, começaram a se soltar da paralisia do medo, alguns abrindo-se sobre suas próprias histórias de lutas. A sala tornou-se um espaço de vulnerabilidade e força.
As orações agora eram acompanhadas de lágrimas, risos nervosos e histórias antigas, todas entrelaçadas na busca pela liberdade. Entre cada relato, a figura da mulher na janela se tornava mais clara, e a conexão entre todos ali começava a se fortalecer. Mas então, em meio a essa onda de união, um sussurro cortou o ar novamente. Vocês nunca saberão como libertar o que está preso. As velas começaram a piscar, a atmosfera pesando com a iminência de uma nova revelação. O coração de Ana disparou ao perceber que as respostas estavam mais próximas do que imaginava, e que a verdadeira batalha, talvez, ainda estivesse para começar. O que mais aquela sombra poderia revelar? E se, na verdade, a libertação estava mais ligada ao seu passado do que jamais poderiam imaginar? A tensão na sala se tornou palpável, o riso gélido ainda reverberando nas paredes enquanto todos se uniam mais uns aos outros em busca de conforto e coragem. Ana sentiu seu coração disparar, uma mistura de medo e determinação a impulsionando. A visão da mulher à sua frente se tornara mais intensa, como se uma luz interior estivesse lutando para brilhar através da escuridão que a envolvia. Precisamos nos lembrar do poder que temos, não só aqui, mas em nossas vidas, ela declarou, olhando profundamente nos olhos de cada vizinho. As correntes que nos prendem não são apenas externas, precisamos ter coragem de olhar para dentro. Cada um de nós carrega uma história, um medo que nos limita. Silêncio. Todos pareciam sintonizados com o que Ana dizia, refletindo sobre as feridas que haviam deixado marcas em seus corações. Os murmúrios iniciais foram substituídos por uma compreensão compartilhada de que o que estava em jogo era muito maior do que aquele momento. A mulher na janela começou a flutuar lentamente, a expressão em seu rosto agora mudando de terror para a esperança. Sim, a oração é a chave, mas vocês precisam crer de verdade, acreditar que podem romper o ciclo. A sala começou a brilhar. As velas dançavam como se estivessem absorvendo a intensidade emocional que pulsava ali. Ana sentiu um calor subir pela sua espinha, um sinal de que eles estavam se unindo, como um único ser, determinado a lutar contra o que a assombrava. Vamos então, Ana encorajou, seus olhos ardendo com determinação. Vamos compartilhar nossos medos, nossas histórias. Juntos iremos construir um caminho de luz. Uma mulher no canto, conhecida como Rita, tímida e cheia de receios, deu um passo à frente. Eu não sei se tenho força, mas há anos que sinto uma presença me seguindo, me impedindo de seguir em frente. Sinto que fui atacada pelas sombras. A respiração de Ana ficou presa na garganta ao ouvir o relato. Rita parecia tão fragilizada, um espelho para tantos outros ali. Estamos aqui para te ajudar. Isso não é só seu. Seu medo é nosso medo. Vamos quebrar isso juntas. O grupo começou a compartilhar suas histórias, uma emenda dos sofrimentos. Os olhos brilharam, a dor se transformando em uma energia palpável. As palavras fluíam, e a cada relato, a sala pulsava com mais força. Então um novo sussurro cortou o ar. Vocês acham que podem se livrar de mim assim? Eu sempre estarei aqui. O clima mudou drasticamente. A mulher na janela ficou pálida e pareceu perder a força. A expressão de terror voltou a marcar seu rosto. Eles estão fortalecendo a escuridão. Não desistam. A luz que vocês criaram é real, mas precisam ter fé. Ana, sentindo-se tomada pela intensidade do momento, fechou os olhos. Nós somos mais fortes do que qualquer sombra, ela sussurrou para si mesma. Acreditar é o primeiro passo. E então, a sala começava a vibrar mais intensamente, uma sinfonia de vozes se elevando em oração. Cada um ali começou a invocar suas histórias, transformando dor em amor, tristeza em luz. A figura da mulher começou a brilhar com uma intensidade cativante, como se estivesse absorvendo cada palavra. Mas antes que a união pudesse florescer completamente, uma sombra se projetou pela sala, como uma tempestade se aproximando. Vocês acham que podem vencer? O eco ressoou como um trovão. O tempo é curto e a verdade é um labirinto sem fim. Ana engoliu em seco, percebendo que as respostas poderiam estar mais longe do que gostaria. O que mais estava prestes a ser revelado? E se, por detrás dos medos de cada um, existisse uma verdade ainda mais obscura e desafiadora? A sala vibrou com a intensidade das emoções. O eco da voz sombria se dissipou, mas a tensão permaneceu, como um fio esticado prestes a romper.
Ana sentiu o pulsar de seu coração, tão rápido que parecia quase ensurdecedor. Era um chamado à ação, uma urgência que não podia ser ignorada. Isso não é o fim, gritou Ana, sua voz ressoando contra as paredes. O que estava em jogo era muito mais do que disputas interiores. Era uma luta pela própria alma de cada um deles. Todas aquelas histórias compartilhadas, todas aquelas dores expostas, eram a arma mais poderosa que possuíam. Rita, ainda abalando a cabeça, começou a falar novamente. Mas como? Como podemos vencer algo que nem conseguimos ver direito? Sua vulnerabilidade era um eco de muitos outros ali, cada olhar buscando a mesma resposta. Precisamos nos unir. Nossas vozes juntas são mais fortes. Ana retrucou, enquanto a figura da mulher à sua frente parecia ganhar vida, uma energia quase palpável emanando dela. Ela flutuava mais alto, como se sua essência estivesse se entrelaçando à coragem que nascia no grupo. Aos poucos, cada um começou a compreender que os medos não eram apenas sombras zanzando pela sala, mas também eram catalisadores. A dor tinha um propósito, fosse para revelar verdades ocultas, alimentar a força interior ou conectar as almas que ali se reuniram. Ana sentiu que se quisessem romper com as correntes, precisariam ser honestos consigo mesmos e com os outros. Vamos fazer uma roda, bem perto uns dos outros. Vamos nos dar as mãos, sugeriu, enquanto os rostos ao seu redor começavam a se iluminar. O grupo se aproximou e logo estavam todos ali, ao redor da luz das velas, os olhos brilhando com esperança. Vamos criar uma oração, cada um de nós, e cada palavra que dissermos será um passo a mais rumo à libertação. O entusiasmo de Ana era contagioso, ecoando no desejo coletivo. As vozes começaram a se entrelaçar, fluindo como uma melodia. As orações se tornaram um canto unido, cada um trazendo à tona aquilo que desejava ver refletido: amor, coragem, libertação. Rita fechou os olhos, permitindo-se sentir a força de seus companheiros na palma da mão. Uma onda de calor a envolveu, e por um momento ela não se sentiu mais sozinha. Mas a sombra que havia se projetado na sala ainda estava presente, como um pesadelo que não se dissipa facilmente. Mais um eco ressoou. Tanta emoção, tanta dedicação. Mas o que vocês fariam se houvesse algum sacrifício envolvido? Estão prontos para isso? A pergunta pairou no ar como um peso. Os olhares começaram a trocar-se de incredulidade, e Ana viu o receio se instalar novamente. O que isso significa? Sacrifício, sussurrou alguém ao fundo. Ela precisava ser forte, mas o frio na barriga era difícil de ignorar. Estamos aqui para mudar nossas histórias. Estamos todos prontos para enfrentar o que for necessário, respondeu ela, sua voz trêmula, mas decidida. A mulher da janela começou a brilhar ainda mais intensamente, como se absorvesse as energias compartilhadas por cada um. Luz e escuridão, amor e medo. É um jogo eterno, mas vocês têm a chave. O sacrifício não é físico, é emocional. É deixar para trás a dor que os mantém presos, revelou a figura. Ana contemplou a ideia. O que seria necessário deixar ir? O que cada um estava disposto a soltar em troca de liberdade? A sala manteve-se em silêncio, as respirações pesadas e ansiosas. Alguma verdade genuína estava prestes a surgir, uma escolha que mudaria o destino deles. Enquanto a tensão pairava, um novo murmúrio começou a se formar, uma pergunta que se elevava nas sombras. O que cada um de nós teria que sacrificar para ver a luz que tanto buscavam? O silêncio que tomou conta da sala era quase palpável. Era como se o ar estivesse carregado de uma eletricidade intensa, como se cada um estivesse medindo não apenas o que estava por vir, mas também o quão próximos estavam de seus próprios medos e verdades. Ana sentiu que a resposta estava ali, à beira de um sussurro, mas ninguém parecia pronto para falar. Rita, embora assustada, deu um passo à frente. E se o que precisamos sacrificar é aquele ressentimento que não nos deixa em paz, a dor que carregamos por tanto tempo? Sua voz, embora hesitante, finalmente se firmou. O olhar de Ana iluminou-se. Sim, pode ser isso. Cada um de nós tem uma carga que carrega, seja a dor de um relacionamento rompido, sonhos não vividos ou até mesmo medos que nos paralisam.
Se quisermos avançar, precisamos deixá-los ir. As palavras dela tinham o peso de um novo começo, e Ana viu a determinação crescendo nas expressões de seus amigos. Um murmúrio de concordância ecoou pela sala. A verdade estava se revelando lentamente, como uma flor desabrochando em meio à escuridão. Então, como fazemos isso? Perguntou Lucas, com os olhos brilhando de expectativa. Como deixamos para trás tudo isso? Pode ser um ritual, um momento para reconhecer o que precisamos soltar, sugeriu Ana, se lembrando de antigas tradições em que as pessoas escreviam seus medos em papéis e os queimavam, simbolizando libertação. Olhando para cada um de seus companheiros, ela sentiu que a ideia estava ganhando vida. A figura da mulher à janela sorriu, e sua luz parecia ondular como uma chama. Criem um espaço de purificação. Sintam a dor que há dentro de vocês, e então ofereçam isso ao fogo da transformação. Somente assim encontrarão a verdadeira força. Um a um, os integrantes do grupo começaram a se abrir sobre suas bagagens emocionais. O tom suave e envolvente de Ana incentivava a honestidade. Rita falou sobre um amor perdido que a mantinha presa ao passado. Lucas compartilhou sobre suas inseguranças, a sensação constante de não ser suficiente. Cada confissão se soltava como um laço, liberando um pouco da tensão e da história que cada um carregava. Quando todos terminaram de expor suas verdades, Ana trouxe papéis e canetas. O grupo ficou em silêncio novamente, cada um concentrado em escrever aquilo que desejava soltar. As canetas deslizavam em um ritmo cúmplice, e logo a sala estava cheia de pequenos pedaços de papel, cada um representando um peso que deixavam para trás. O que começou como um exercício de libertação logo se transformou em uma corrente de esperança. Ana pegou um fósforo e, com uma mão trêmula, aproximou-se de um pequeno altar improvisado. Aqui estão nossas dores. Queimem e transformem isso em luz, disse ela com uma voz firme, enquanto acendia os papéis. As chamas dançaram, capturando os desejos expostos e acendendo como promessas de renovação. Então, uma onda de alívio tomou conta de todos. O cheiro do papel queimado encheu o ar, e cada um sentiu que, naquelas chamas, algo estava realmente se libertando. Mas, à medida que a fumaça se dissipava, uma nova sombra surgiu. Uma presença mais forte do que qualquer outra até então. O ar ficou pesado, e a mulher da janela, com um olhar de preocupação, disse: "O que vocês liberaram tem poder, mas algo também se agita nas sombras. A verdadeira batalha ainda está por vir." Ana, sempre a líder, ficou paralisada pelo aviso. O que mais poderiam enfrentar? Estavam realmente prontos para o que poderia acontecer a seguir? A sala encheu-se de murmúrios nervosos, e a pergunta ressoou no ar como um eco. O que ainda os aguardava nas trevas? O silêncio foi quebrado por um sussurro quase inaudível. "O que você quer dizer com isso?" Lucas perguntou, a voz carregada de tensão. A intensidade no rosto de Ana denunciava que a situação estava prestes a mudar. O grupo se uniu, olhos fixos na mulher à janela, buscando respostas em seu olhar enigmático. "A liberdade tem um preço," ela começou, sua voz suave, mas firme. "Vocês se liberaram de pesos, mas atraíram a atenção de forças que estão sempre vigilantes. É como despertar um gigante adormecido. Agora, a escolha é de vocês. Enfrentar o que vem, ou recuar nas sombras que deixaram para trás." Rita, sempre mais emotiva, deixou as lágrimas rolarem livremente pela sua face. "Mas e se não estivermos preparados? Temos que encarar o que está por vir. O que isso significa para nós?" Ana sentiu o coração apertar. Era verdade. O que estavam se propondo a fazer não era apenas sobre a libertação pessoal, mas implicava um chamado a um enfrentamento. Ela inspirou fundo, decidindo que precisava ser a voz da coragem. "Não estamos sozinhos. O que chegamos a conquistar até agora mostra que temos força. Juntos, podemos enfrentar qualquer desafio." A mulher à janela assentiu, e seu sorriso ocultava uma mistura de orgulho e preocupação. "Lembrem-se do que aprenderam durante esse ritual. A verdadeira força não vem do combustível do ressentimento, mas da luz que brilha quando vocês se unem em amor e apoio." Mas antes que alguém conseguisse formular uma resposta, a sala começou a tremer levemente. As paredes pareciam vibrar, e uma sombra se arrastou pelas paredes, escurecendo o ambiente. O ar ficou denso,
e todos na sala se entreolharam, alarmados. O que é isso? Perguntou Lucas, sua voz trêmula. O medo começava a se entimbrar em seus corações. A mulher da janela olhou fixamente para o grupo. Vocês despertaram uma força que não está disposta a deixar o espaço de vocês tão facilmente. Para cada sacrifício que fazem, uma resistência se levanta. Vocês precisam estar prontos para encarar o que vem a seguir. A verdadeira batalha começa agora. Ana sentiu uma mistura de adrenalina e medo. Uma batalha. O peso daquela palavra ressoou em sua mente, e seu corpo inteiro tremia. Mas a chama que havia acendido dentro dela nos últimos momentos começou a se transformar em uma onda de determinação. Eles precisavam se unir, verdadeiramente, e enfrentar isso juntos. Vamos nos preparar, gritou. Nosso amor é mais forte do que qualquer coisa nas trevas. Não vamos permitir que o medo nos tire o que conquistamos. Os amigos se juntaram em um círculo apertado, cada um segurando as mãos do outro. As mãos suadas, os corações acelerados, mas a energia pulsava. O grupo começou a entoar um mantra, palavras que surgiram espontaneamente, quase como uma melodia antiga que tocava seus corações. Estamos juntos, estamos juntos. Mas, enquanto rezavam, uma sombra mais tensa se formou ao fundo da sala e surgiu uma figura sombria, com olhos brilhantes como estrelas perdidas. A presença emblemática da escuridão estava ali, e o grupo sentiu um arrepio frio percorrer a espinha. Vocês acham que podem escapar? A figura sussurrou com uma voz que parecia feita de ecos distantes e gritos abafados. Ana engoliu em seco. Olhando para os amigos ao seu lado, ela sabia que o que se aproximava não era apenas um teste, mas o início de uma luta que poderia determinar não apenas suas vidas, mas também o destino de suas almas. O grupo precisaria descobrir o verdadeiro significado de coragem quando a sombra se ergueu, pronta para atacar. Estão preparados? Questionou a mulher da janela, o olhar repleto de uma sabedoria antiga. O que está por vir pode mudar tudo, mas lembrem-se, a luz que vocês criaram é mais forte do que qualquer escuridão. Sentindo o pulsar do desafio à sua frente, Ana respondeu: Estamos prontos, que venha o que vier. E assim, com o coração batendo forte, eles se prepararam para a batalha que mudaria suas vidas para sempre. O caminho à frente se tornava cada vez mais sombrio, mas a esperança resplandecia como uma luz inquebrantável. Será que conseguiriam vencer? O que o futuro guardava para eles? Ana sentiu o ar carregado, como se a tensão ao seu redor estivesse prestes a se romper. A figura sombria se destacava, os olhos brilhando como brasas em meio à escuridão. Era um desafio que eles jamais haviam imaginado enfrentar, mas também uma oportunidade para provar a força que haviam descoberto juntos. Lutem com suas verdades, lutem com a luz que criamos, Ana gritou, sentindo sua coragem se intensificar. As mãos unidas do grupo apertavam-se firmemente, e ao som da sua voz, um ímpeto de força coletiva emergiu. As orações que haviam feito, os medos que tinham enfrentado, tudo se conectava naquele momento. Vocês acham que podem vencer com palavras vazias? A figura sussurrou, seus lábios se movendo com um sorriso desdenhoso. O desespero é a única verdade que conhecem. Ana não podia permitir que dúvidas se infiltrassem mais uma vez. Nós não somos mais os que éramos, superamos nossas dores e medos. Sua voz ecoava, cheia de determinação. Estamos aqui para quebrar as correntes e reivindicar nossas vidas de volta. Ao ouvir suas palavras, a figura sombria hesitou por um instante, e Ana percebeu que havia uma fissura na confiança dela. Os vizinhos, percebendo a brecha, começaram a elevar suas vozes, cada um afirmando seu compromisso com a luz que estavam criando. Não somos sós, gritou Rita, a nossa união é nossa força. As vozes foram se unindo, uma onda de energia fervorosa pulsando na sala, enquanto a figura sombria começou a se contorcer, como se a luz os estivesse consumindo. As velas ao redor pareciam se acender com mais força, atraindo a escuridão para longe. É isso! É agora! Ana exclamou. Estava cada vez mais segura de que a vitória seria deles. Vamos fazer isso juntos, que as nossas verdades sejam a espada que corta essas correntes. Ana liderou a oração, e a sala encheu-se de um poder quase palpável. Havia lágrimas, havia alegria, e a força de suas vozes se combinava em um só coro de esperança. Cada um ali estava se despindo de suas armaduras emocionais, revelando suas verdades mais profundas.
e assim, amparados uns pelos outros, estavam se tornando invencíveis. A figura sombria, agora agitada, rangia os dentes e parecia se esgueirar para longe, incomodada pela força da unidade. Não, isso não pode ser! Vocês não podem se unir e esperar ser vitoriosos! A dor sempre volta! Ana seguiu firme. A dor pode até voltar, mas agora sabemos lidar com ela. Temos um plano, temos esperança. Cada palavra ecoava como um golpe direto, e a sombra começou a se desfazer, piruetas de fumaça dançando sob a força do amor coletivo do grupo. Quando a última palavra da oração foi elevada ao ar, um clarão de luz irrompeu. A sala se iluminou de uma forma que nenhum deles havia experimentado antes. Cada um pôde sentir o peso se dissipar das suas almas, como se calor e esperança tivessem antigos conflitos. Vocês não podem! A figura gritou, já desvanecendo. Podemos sim! Gritou Ana, fechando os olhos e sentindo a luz envolver seu ser. Naquele momento, uma onda de força a atravessou, e ela percebeu que a partir dali, nada mais poderia prendê-los. Cada sombra que existia nas suas vidas, cada medo, era agora uma parte de um passado que eles estavam prontos para deixar para trás. À frente deles, a figura de dor e sombra se desmanchou em 1000 fragmentos. Juntos, viram as últimas faíscas dissiparem-se, até que a sala parecia renascer. O cheiro de fumaça que antes povoava o ar, agora havia dado lugar a um aroma fresco de flores e liberdade. Uma sensação de paz floresceu entre eles, cada um tocando o outro em um gesto de reconhecimento e vitória. Havia um novo entendimento sobre o que era ser livre, sobre o que era enfrentar o desconhecido. Ana olhou para seus amigos, sorrisos brilhando em seus rostos. Vencemos! Fizemos isso juntos! O abraço coletivo que se seguiu foi apenas a assinatura da nova jornada que eles estavam prestes a iniciar. As cicatrizes ainda existiam, mas agora estavam envoltas em uma luz de conhecimento e experiência. Eles sabiam que a vida seria cheia de altos e baixos, mas não estariam mais sozinhos nessa luta. Ana sentiu o coração em paz. Não era o fim, mas um novo começo. O caminho à frente estava aberto, e ela sabia que com fé e união poderiam enfrentar qualquer desafio. Finalmente livres! Agora a vida é nossa para viver! Pensou, enquanto a luz iluminava não só o espaço, mas também o futuro que estavam prestes a construir juntos. Esse era o verdadeiro poder do amor e da união. E pela primeira vez, Ana sentiu que sua família estava a salvo. Não perca a chance de explorar mais dessas histórias profundas e emocionantes. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar mais pessoas a encontrarem esse conteúdo. Comente suas reações e teorias sobre essa conclusão. E mais importante, compartilhe este vídeo imediatamente com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa jornada de transformação e esperança. Este é o momento de mostrar seu apoio.